Oi, pessoal! Hoje eu tenho um convidado muito especial, o poliglota Steve Kaufmann. Eu espero que você goste do nosso bate-papo. Eu adoro Speaking Brazilian com Virginia. A música, tudo é bem legal. Hi, Steve! It's a pleasure to meet you. I'm a huge fan of your work. Thank you for joining me today. Virginia, the pleasure is entirely mine. I like to connect with Brazil because my wife and I were there and we had a wonderful time. Lovely people. Just great. And you speak Portuguese. That is awesome. Sì, falo, non falo muito bem, mas posso falar. Vamos falar um pouquinho em português, então? Bom, vou tratar de falar em português. Bom, já viu, vou tratar de falar em português. Você sabe que isso é um pouco de portanhol, né? Como em espanhol é certo dizer vou tratar de falar, não? Mas em português seria vou tentar falar português. Eu gostaria de saber por que você decidiu aprender português. Porque pensava que o português, achava que o português é muito... Já viu como ele corrigiu isso? Disse pensava, mas sabia que achava foi a palavra melhor, mais apropriada para esse sentido de pensar e achar, né? Eu entendo esse sentimento de dizer uma palavra e de saber, mas tem uma forma melhor para expressar isso. E então, bem feito. Parecido ao espanhol, deve ser fácil aprender o português. Mas o problema é que, para aprender o português, porque eu não tenho passado muito tempo. Bom, já vimos um erro bem comum do português. Não tenho passado. Isso faz sentido, mas sinceramente acho que ele quer dizer eu não passei muito tempo ou não faz muito tempo que eu falo português, algo assim, como não tenho passado. Acho que ele está traduzindo tipo não é passado em espanhol, né? Mas sim, é um erro bem comum. Uma semana, 10 dias em Brasil e 3 vezes em Portugal, não é suficiente para poder veramente falar. Então, falo mais ou menos um portunhol. Ele reconhece que fala o portanhol, então isso é bom. É importante reconhecer as suas debilidades, né? Mistura de espanhol e de português. E também, português é uma língua muito importante, porque tem como 200 milhões de pessoas que falam português. Bom, eu percebi que Virginia marcou como... Bom, vamos ver. Bom, ela marcou essa palavra, então não é certinho dizer porque tem como 200 milhões, seria tipo, é mais certo. Eu, como não nativo, eu uso como e tipo, não tanto faz para mim, mas então acho que porque ela marcou essa palavra, talvez não seja certinho usar essa palavra. Tem como 200 milhões de pessoas que falam português. Em Brasil é o segundo país de importância, não? Então, em termos de população, nas Américas. É um país importante com indústrias, com turismo, com tudo, não? É muito atraidor, não? É por isso. Então, atraidor talvez não seja a palavra, porque ela também marcou essa palavra. Então, sei lá, não sei como dizer se attractive em português. Teria que procurar essa palavra. Muito atraidor, não? É por isso decidi aprender. E também Portugal, aunque ainda que seja um país pequeno,
é muito agradável, a gente muito. Bom, essa é uma pergunta que eu sempre tenho, que ela marcou a gente, e porque acho que tem que dizer as pessoas, talvez, mas também me confunde isso um pouco, porque eu posso dizer, oi, gente, isso não quer dizer como nós, como a gente, é uma forma informal de dizer nós, mas aqui ela marcou a gente como se não fosse certo dizer a gente, teria que ser as pessoas são muito suave, acho que tem que ser gentis, sim, gentil e bom, sim. Como dizer, muito suave, não? Também gosto muito do Portugal e do Brasil. Sim, e você aprendeu um português mais do Brasil ou mais de Portugal? Ou os dois? Isso depende. Para mim, isso não é. Bom, o seu sotaque, eu tinha a mesma dúvida, porque o seu sotaque, ele não faz como. Ele não diz tipo gente, ou talvez não seja o melhor exemplo. Simplesmente queria dizer que às vezes ele diz como depende, mas então não sei se ele aprendeu o sotaque brasileiro. Um problema, porque a aprendizagem de línguas é, sobretudo, uma aprendizagem de palavras. Bom, eu não sei o que ele quer dizer com essa frase, aprendizagem de palavras, porque para mim isso não faz sentido. O aprendizado de idiomas é muito mais de aprender palavras. Você pode saber um montão de palavras sem conhecer o significado, ou seja, o uso certo, sem saber, tipo, relacionar as palavras e fazer uma frase. Então, mas talvez ele nos explique o que ele quer dizer com essa frase. E as palavras são as mesmas. Essas mesmas. 98% é o mesmo, não? Tem sotaque, tem. Bom, então, acho que ele está dizendo que entre o espanhol entre o português do Brasil e o português do Portugal, que 98% são as mesmas palavras. E acho que ele tem razão, acho que isso é mais ou menos certo, mas ele vai falar do sotaque, das gírias, né? Slang, tem coisas, mas mais ou menos as mesmas palavras. Então, eu, para aprender línguas, gosto muito de escutar podcast e... Sim, eu concordo 100% com ele. Eu escuto os podcasts todos os dias. Acho que os podcasts são o melhor recurso para aprender idiomas. Então, estou muito, muito contente e feliz que ele tenha mencionado os podcasts. Outras coisas deste tipo. Então, vou escutar. Você já ouviu isso? Como ele disse, este tipo, em lugar de este tipo, como normalmente o sotaque. Então, bom, eu sei que em Brasil tem vários sotaques, então se ele aprendeu o sotaque nordestino, talvez seja por isso que ele fala com esse sotaque. Podcast em português da Europa, podcast como o Globo no São Paulo. Para mim é o mesmo. E se eu vou passar... Isso é interessante. Como é o mesmo? Para mim, eu quase não entendo o sotaque do Portugal. Os sotaques são tão distintos, tão diferentes. E a forma de falar, tudo é diferente para mim. Na verdade, eu nunca escuto podcasts ou algo do Portugal. 2 semanas em Portugal, vou falar mais, quizás mais com o sotaque do Portugal.
depois de 2 semanas, em sério? Como pode ser? Não. Depois de 2 semanas, o seu sotaque não vai mudar. Na minha opinião, eu acho que eu teria que ser esperto em conhecer as diferenças entre os sotaques, como se eu fosse para o Nordeste e tentasse mudar o meu sotaque para soar mais como o sotaque nordestino. Acho que talvez eu consiga, mas sinceramente 2 semanas para mudar do sotaque brasileiro para o sotaque do Portugal, eu não acredito. Portugal. E se vou passar 2 semanas em Brasil, vou falar mais com um sotaque brasileiro, com sempre a influência do espanhol. Sim. Bom, que interessante que ele disse que com a influência do espanhol e não da influência da sua língua materna, o inglês, né? E também o francês, o seu segundo idioma. Então, isso é interessante, que para ele a influência vem do espanhol. Eu sei que, bom, para mim, acho que o meu espanhol não tem uma influência no meu sotaque brasileiro, no meu sotaque em português. Acho que tem a ver com o vocabulário, com os erros de gramática, mas com o sotaque, isso é interessante que ele tenha dito isso. Perfeito, faz sentido. Eu também, quando eu estou estudando línguas, eu não me importo com o sotaque, eu estudo inglês americano, britânico. Tenho que dizer que não concordo com essa ideia de não se interessar, não importar dos sotaques. Como eu sei que é bom poder se comunicar com pessoas de vários sotaques e bom, sei que não é uma coisa bem importante de poder imitar o sotaque, mas para mim eu tenho que escolher um sotaque, eu tenho que me forçar para imitar um sotaque. E se eu não escolhesse nenhum sotaque, se eu simplesmente falasse como um sotaque neutro, que não acredito que exista um sotaque neutro. Então, para mim, eu teria que escolher, eu teria que dizer, eu vou imitar o sotaque brasileiro e, nesse caso, o sotaque inglês americano, sei lá. Mas sim, eu não concordo com isso. Não importa. Sim, a coisa mais importante é a comunicação. Por isso, se eu... Bom, essa é uma ideia bem comum na comunidade. Acho que tem muita razão, faz sentido que a comunicação é a coisa mais importante. Isso é certinho, mas até um ponto, até um nível, você simplesmente quer se comunicar. Mas depois de anos de falar um idioma, se você só tem essa meta de se comunicar, acho que você está perdendo uma oportunidade, não está se focando em se expressar com fluência e de imitar o jeito dos nativos. Então, por isso eu diria que sim, é importante. No início é importante a comunicação, e daí você precisa se expressar, se comunicar de uma forma mais natural nessa língua que você está aprendendo. Entendo. Eu entendo tudo que você está falando, não? Dizendo. E posso comunicar. Bom, já acho que ele se corrigiu quando ele disse que você está falando e depois ele disse que você está dizendo. Mas em português, pelo menos no português brasileiro, você pode, tanto faz, você pode dizer o que você falou, o que você disse, né? Então, isso foi interessante, como ele pensou que tinha feito um erro, né? Mas acho que não foi um erro, foi certinho o que ele falou.
Com palavras em espanhol, não importa, as pessoas. Em Brasil, a gente é nós, right? Bom, ele já falamos sobre isso. Se alguém pode me dizer porque eu também tenho essa dúvida, porque às vezes eu digo a gente para dizer as pessoas e depois eu me pergunto se deveria ter dito as pessoas em lugar de dizer a gente, porque sei que a gente quer dizer nós, mas não é possível usar a gente nesse sentido também, porque por exemplo, no francês você pode usar on como nós e todo mundo e as pessoas e bom, isso é uma pergunta que tenho, porque ele já abordou esse tema antes e agora quero que alguém me explique isso. As pessoas entendem. Isso é o mais importante. É verdade, eu concordo plenamente. Qual foi a sua maior dificuldade ao aprender português? E como você superou essa dificuldade? Bom, tem construções em português que não existem em espanhol. O uso do infinitivo em português é diferente. E também tem palavras... Tem razão. O infinitivo pessoal é muito diferente. Se usa para evitar o subjuntivo, né? Então, isso tem algumas diferenças com a estrutura, a gramática portuguesa. Como fica, acho que existe em português que não existe em espanhol. Bom, ele está falando de algumas palavras bem úteis, né? Ficar, quando eu não estou falando português, quando falo espanhol, agora eu sinto incompleto, eu sinto que preciso dessa palavra, de ficar, porque é bem útil. Falta tempo para acostumar-se, não? Bom, para mim, essa é uma frase formal demais de dizer... para acostumar-se, eu nunca falo com essa formalidade, eu diria para se acostumar. Por exemplo, em espanhol, acostumbrarse. Em espanhol, acostumar-se. Em português. Em Brasil, a gente é nós. Em espanhol, a gente é a gente, as pessoas, não? Bom, e tem pequenas diferenças. Mas não, a diferença não é grande. O mais difícil é de entrar neste mundo. Estou ouvindo muito esse ele como lo mais difícil. Acho que ele falou lá. É um erro bem comum de esquecer esse para dizer u e a. Esse mundo do português deixar o espanhol atrás, para não usar palavras de espanhol, para não usar la... Ele está pronunciando esse L ao final muito forte, espanhol. Pronúncia de espanhol. E isso é difícil. Para fazer isso, para fazer isso difícil, podemos ver que ainda tem essa pronúncia espanhola. Preciso morar em Brasil. Por que é preciso morar em Brasil? Eu acho que não é certo. Você pode aprender um idioma morando em qualquer lugar. Ou em Portugal, por um período, umas semanas, um mês, 2 meses. Para mudar, ¿sí? También, cambiar, ¿ok? Mudar. Sí. Tem essas palavras diferentes que tem que lembrar, ¿ok? Lembrar não existe em espanhol. Lembrar, sí. Esquecer não existe em espanhol. Há palavras assim. Ele está mencionando alguns verbos bem úteis, bem diferentes entre os idiomas. Isso é importante. Sim, que são também importante para dizer, para dizer que você sabe falar português. Muito bom, então a maior dificuldade mesmo é a dificuldade de separar o português do espanhol, né? Isso, sim, é importante separar os dois idiomas, porque
sinceramente, isso pode ser uma vantagem, porque você pode começar, não está começando do nada, você já tem essa base, esse alicerce do espanhol, mas com o passo do tempo, você precisa separar o português e o espanhol. Simplesmente, no início é mais fácil, mas no longo prazo é mais difícil. Sim, é o mais difícil. Sim, eu tenho muitos alunos que passam por essa mesma situação e eu mesma, quando eu falo espanhol, às vezes eu fico pensando, será que eu estou falando português ou espanhol? Eu não sei. É um pouco confuso, são muito similares. Você gostaria de dar alguma dica para quem está aprendendo português? Eu tenho muitos alunos, muitas pessoas que estão aprendendo português que assistem ao meu canal. Você tem alguma dica? Para mim, a aprendizagem de línguas, sobretudo, é uma questão de motivação. Sim. Então, tem que procurar algo que é interessante para ti, para pessoas que estão estudando. Sim, isso é muito certo para mim. Eu preciso ter uma motivação bem clara, eu preciso ter um propósito, um objetivo, né? E sim, por isso eu escolhi o espanhol e o francês da Argentina, do Canadá, porque essas culturas são importantes para mim. Pode ser filmes, pode ser música, pode ser um amigo, uma amiga, qualquer coisa que realmente faz que você tem que aprender. Uma amiga, verdadeiramente, como ele queria dizer verdadeiramente, mas queria dizer realmente, qualquer coisa que realmente, né? Coisa que realmente faz que você tem que aprender. Essa motivação é a coisa. Faz que você tem que aprender, seria faz que você tenha, pelo menos, não sei, essa estrutura é estranha para mim. Mais importante. E se tem dificuldades, é muito importante não deixar-se frustrar a causa dessas dificuldades. Tem somente perseguir, continuar e pouco a pouco o cérebro aprende. Eu concordo. E não ter medo de fazer erros, né? E, sobretudo, não ter medo de fazer erros. Para mim, erros, sim. Errores e agora erros, não. Deve ser erros, como Virginia falou. Espanhol, errores. Não, eu falo meu português com espanhol com errores. Para mim não faz nada, não tem que falar. Não e faz falando, nada. você Isso vai. É uma boa frase. Eu estou surpreso que ele conhece essa frase de não faz nada. Melhorar. É muito fácil. Muito pero fácil. Também, falar. E falando, você vai melhorar. É muito fácil. Muito também, fácil. Mas tem que escutar e ler muito. Por que ele fala em lugar de dizer mais ou mas? Isso é estranho para mim. Acho que isso é estranho, porque no Portugal, imagino que a gente fala mas, né? Mas talvez alguém possa me dizer se em alguns lugares simplesmente fala ma. Palavras têm que entrar na cabeça. Tem que acumular um vocabulário passivo, de modo que quando tem ocasião, a oportunidade de falar, pode falar. Também se vai esquecer palavras, tudo isso não importa. Bom, tem que continuar, perseguir. Veja a tradução, ela traduz como pursue para perseguir. Então, acho que perseguir não é a palavra certa. Acho que tem uma forma diferente para dizer como perseguir no sentido do espanhol. É parecido, mas não estou certinho. Acho que é seguir, não, prosseguir, sei lá. Eu vou procurar essa palavra. Perseguir.
Okay, so this was an amazing conversation. It was a Okay. huge Thank pleasure you to again. talk to you. Yeah, amazing. I enjoyed it. Okay. Thank you very Thank much, you. Steve. Bye-bye. Beijo. Tchau, tchau. Bom, sim, essa entrevista foi muito interessante e eu posso ver como ele consegue se comunicar muito bem no português, mesmo que tem um sotaque um pouco interessante, como uma mistura da pronúncia e fica falando muito portanhol, mas como ele tem o espanhol, tipo, o seu idioma mais forte, mais confortável, por isso não é de estranhar que ele fale o portanhol de vez em quando, mas sinceramente ele fala bem e não quero que ninguém fique chateado comigo que estou dizendo, oh, Steve Kaufmann cometeu esse erro, simplesmente estávamos vendo os erros e falando sobre os temas, e o tema mais interessante para mim é sobre essa da comunicação e de que os idiomas são simplesmente a aprendizagem de palavras, são alguns temas que realmente não concordo com essas ideias. A importância de se comunicar, sim, claro, na vida, muitas vezes simplesmente você precisa se comunicar, mas para o aprendizado de idiomas se tornar mais divertido, é preciso não simplesmente se comunicar, mas também se expressar de uma forma natural, com fluência, com confiança. Então, por isso eu diria que no início a comunicação é a coisa mais importante, mas com o passo do tempo você precisa melhorar o seu sotaque, o seu vocabulário e encontrar algumas formas de se expressar livremente, né? Bom, e se você ainda não conhece Virginia, você precisa buscar o canal Speaking Brazilian. E se você ainda não conhece Steve Kaufmann, você precisa buscar o seu canal também no YouTube. Bom, isso foi tudo para hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou, lembre-se de dar um like e de se inscrever no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau.